O debate entre Donald Trump e Kamala Harris gerou várias polêmicas nas redes sociais, avaliando o desempenho dos candidatos. Agora, até o brinco escolhido pela democrata Kamala Harris já foi alvo de discussão. Apoiadores de Trump afirmaram que Kamala teria usado um ponto eletrônico que teria permitido que a candidata recebesse informações enquanto enfrentava Donald Trump no debate. Isso para o americano é visto como desonestidade. Alguns eleitores chegaram até a apontar qual seria a marca do modelo do suposto fone via Bluetooth. Mas apesar da semelhança com os tradicionais pontos eletrônicos que são usados na televisão, o acessório usado por Kamala Harris é um brinco da marca Tiffany, avaliado em mais de R$ 4.500. Até que não está muito caro. A atual vice-presidente dos Estados Unidos já usou essa mesma joia em um evento oficial do governo em junho deste ano. Então. Agora, vamos já dar o molho geral. Ainda falando sobre esse confronto entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump disse nas redes sociais que não vai enfrentar Kamala Harris em um novo debate. O ex-presidente dos Estados Unidos disse que, abre aspas, quando um boxeador perde uma luta, as primeiras palavras que saem da sua boca são quero rematch, fecha aspas. Trump ainda pontuou que Kamala Harris não compareceu e teria se recusado a participar de outros debates das emissoras norte-americanas. No final da postagem, Trump garantiu que não haverá um terceiro debate. Minha querida Maria Carli, como você vê todo esse desenrolar, esse imbróglio? Parece que a Kamala teve uma certa vantagem, o Trump foi infeliz numa fala de imigrante comendo cachorro e pet. E como é que você vê o desenrolar? Donald Trump poderá fazer prevalecer a economia sobre a simpatia? Olha, discurso de mal perdedor do Trump em assumir que ele foi pior no debate que a Kamala Harris. Convenhamos que ele foi sem preparo, achou que ela iria estar gaguejando ou pior no debate. E ela, muito preparada, ouvi falar, inclusive, que ela fez aulas de teatro para estar apta ao debate com o Trump, que todos sabem é um showman, mas claramente teve um vitorioso nesse debate, que foi a Kamala Harris, sem dúvida. E essa questão dela estar usando esse fone, eu ouvi falar que veio justamente de redes mais trumpistas, que estavam tentando aí, de fato, trazer justificativas pelo seu alto desempenho no debate. Para mim, está claro, de fato, ela ganhou. E engraçado você mencionar essa questão dos cachorros, dos animais. Quem tiver a chance de olhar, obviamente, a rede social de ambos os candidatos, mas a do Trump hoje foi inundada de memes bem-humorados dele com os pets, imagens de inteligência artificial, com o Trump com gatos e cachorros. É bastante divertido acompanhar que as eleições norte-americanas e seus candidatos estão se comunicando com esse novo eleitor digital, não é mesmo? As eleições mudarem a política também. De fato, essas eleições vão ser bastante concorridas, né? Os candidatos estão empatados tecnicamente, com diferenças muito pequenas. Em pesquisas apontam que a Kamala está na frente, que o Trump está na frente. Então, vai ter muito ainda para a gente analisar e entender o que está acontecendo. Mas, Capês, você mencionou essa questão do Trump e a economia, né? Eu estava recentemente ouvindo um podcast que fala justamente isso, que o norte-americano, em geral, tem a percepção que o Trump faz uma melhor gestão econômica, que eles olham com melhores olhos o seu mandato em relação à economia, diferentemente da atual gestão do Biden, que é muito ligada a Harris. Inclusive, ela mesma falou durante o debate que ela não é o Joe Biden, ela é a Kamala Harris, muito bem colocado, né, para não haver essa confusão e ela não perder os votos. Então, a ver o que vai ser feito aí. Os Estados Unidos permanecem com uma economia, no geral, ok, porém a alta de preços e a questão da inflação está fazendo com que o americano, de maneira geral, tenha muita aversão a esse governo, porque, de fato, o custo de vida aumentou. Até porque os democratas são a esquerda dos Estados Unidos, com aquela visão mais de welfare state, vamos atender a população, vamos gastar, que se dane o déficit fiscal. Aquela visão que a gente já conhece da esquerda. Leandro Ferreira, eu estava aqui olhando, pensando aqui com meus botões. Quando os trumpistas foram nas redes sociais que a Kamala Harris tinha um ponto eletrônico, quando na verdade era um brinco da Tiffany, isso é uma fake news.
Será que a Suprema Corte vai tirar do ar a plataforma que veiculou essas notícias? Se estiver dentro do regramento da plataforma e das leis dos Estados Unidos, que sim, acho que deve tirar. Agora, eu acho que eu quero me dirigir aqui a uma pessoa específica na nossa audiência, né, que eu sei que acompanha cuidadosamente, que é a Valéria, né, que você ouviu, né, Valéria? Pô, brinco da Tiffany, $800, R$4.500, não tá tão caro. Então, Valéria, dá um pulinho na Tiffany, quem sabe na Sobral, que é uma joalheria brasileira, e manda a conta pro seu digníssimo Fernando Capês, que tá gaguejando, não vai poder voltar atrás. R$4.500 tá liberado, tá bom? Porque, segundo o Capês... Você não sabe que dia 11 de setembro, olha a sua data, 11 de setembro ela fez aniversário e ganhou uma bolsa mais cara que o brinco. Eu queria falar... Pode falar você. Não, pera lá, eu não tenho... Então tá. Não falei. Então para de fazer gracinha e se concentra... Não, mas só não perder esse momento, eu quero mandar um recado pra dona Bárbara, que tá em casa também nos acompanhando. Nossa. E, meu amor... R$4.500 um brinco é caro, sim. Uma bolsa mais cara do que isso, nem se fala. Muito bom. Deixa eu concluir. Nosso espectador não está interessado nas suas questões emocionais. Eu queria que você falasse sobre, por favor, a eleição, Leandro Ferreira. Bom, a eleição nos Estados Unidos, voltando para este assunto tão importante, para o mundo, inclusive, né? Eu acho que nós tivemos ali um episódio, uma situação em que se inverteu o cenário que nós tínhamos alguns meses atrás. O vexame, que foi o Joe Biden no debate contra o Trump, agora mudou de lado. O vexame está no colo do Donald Trump. A diferença é que, para ele, não tem solução. Vamos de Kamala. Muito bem. Você está trabalhando na campanha da Câmara? Muito bem. O Leandro Ferreira é torcedor, não é comentarista, palanqueiro. Então, eu queria ouvir aqui o nosso querido Diego Tavares, que mandou um abraço à dona Bárbara, aqui meus respeitos também à sua audiência. Diego Tavares, eu gostaria que você comentasse o seguinte, nessa eleição, Kamala Harris versus Donald Trump, estão escondendo o Joe Biden. Ela disse que eu não sou o Joe Biden, eu sou a Kamala Harris. Claro que todo mundo que enxerga direito vai saber que ela não é o Joe Biden. Agora eu pergunto, ela não fez parte do governo Joe Biden? Esse governo que deixa uma dívida de 35 trilhões de dólares, que não tem a menor preocupação com déficit fiscal, que vai montando os Estados Unidos na dívida, esse típico governo de esquerda norte-americano? Será? A gente critica a esquerda aqui, não vamos criticar a esquerda lá? Eu quero saber o seguinte, that's the economy, não vai valer? Pois é, Capês, talvez esse aviso de eu não sou o Joe Biden, eu sou o Kamala Harris, seja para o próprio Joe Biden, que talvez não saiba que ele é o Joe Biden, né? Mas superada essa questão, eu tenho uma visão um pouco diferente dos meus colegas a respeito do desempenho dos candidatos. Eu acho que a Kamala Harris foi, sim, sensivelmente melhor do que o Donald Trump no debate, mas eu acho que o que ocorreu ali foi muita pregação para convertido. A respeito do que você disse aqui, inclusive, acho que o Trump teve um ponto alto no momento em que ele disse que por que Kamala Harris não executou, enquanto vice-presidente, todas as propostas que ela estava colocando agora no debate presidencial. Acho que cada um ali pregou muito para os seus convertidos e acho que os indecisos, de fato, acabaram seguindo como indecisos. Agora, uma coisa a gente não pode descartar, e tal como essa narrativa do brinco da Kamala Harris e outras tantas narrativas que nós já acompanhamos na história norte-americana, o norte-americano adora uma teoriazinha da conspiração. Exato. Eles amam um enredo cinematográfico a respeito da própria realidade. Então, esse discurso do brinco é algo que cola, assim como cola, gostem ou não, esse discurso de apocalipse que o Trump prega sobre a imigração. Eu acho que isso atinge muito, principalmente o eleitor jovem norte-americano que tem ali a sua crise com o emprego, que tem o seu custo de vida muito aumentado, em razão da fragilização do mercado de trabalho causada pela imigração ilegal nos Estados Unidos. De fato, as eleições norte-americanas estão muito longe de estarem definidas, existe ali um empate técnico que vai ser definido, sim, nos estados pêndulo, mas eu acho que Trump ainda tem uma sensível vantagem, porque a Kamala Harris foi bem no debate, mas acho que ela foi bem considerando o fiasco que esperavam diante de outras manifestações dela, vídeos antigos que puxaram dela se manifestando publicamente. Acho que as eleições lá estão longe de uma definição, mas a minha aposta ainda é Donald Trump.
Renato Organ, como a gente vê nesse prognóstico da eleição Trump-Câmara, nós temos ainda aí, até novembro, um tempo muito maior do que a eleição municipal aqui de São Paulo, a qual nós comentamos aqui no início do programa. Como você vê a possibilidade de intensificarem-se os ataques? Porque o Trump não tem mais o que atacar. Quem gosta do Trump apesar dos seus defeitos. Como disse um americano para mim, há muitos anos atrás, na fila do brinquedo na Disney, nós sabemos que ele não é uma pessoa pura. Mas nós votamos nele pelas suas qualidades, não pelos seus defeitos. A Câmara ainda aparece como uma imagem imaculada. Como isso pode ainda levar um desgaste até o dia da eleição? Não, essa eleição está indefinida, né? A desconstrução vai ser enorme dos dois lados e lá tem uma questão que é muito séria, que é o voto é facultativo. Então, você tenta medir ali, através de algumas pesquisas, quem é que vai ou quem não vai. Qual é o estado que vai ter mais falta de eleitor, qual é o que vai mais eleitor. Você consegue ter prognósticos, mas as pesquisas lá, normalmente, elas não fecham até o final. E a gente, às vezes, tem surpresas em alguns estados, só na hora de abrir o voto que você fica sabendo, porque você não sabe quem vai votar no dia. Existe uma força muito grande dos democratas, dos imigrantes irem votar, das mulheres irem votar, dos mais jovens irem votar, principalmente mais jovens de grandes centros. O Diego Tavares colocou aqui a questão dos jovens, claro que eles se sentem ameaçados ali pelos imigrantes, mas são jovens ali principalmente dos estados do meio oeste ou daquele cinturão da Bíblia, do sul, que chama cinturão da Bíblia, que é aqueles cotons, né, estados do sul dos Estados Unidos. Mas as grandes cidades ali, os jovens normalmente têm um perfil um pouco mais progressista e a grande luta dos democratas é fazer esse jovem votar. Então, está indefinido. Eu acho que a Kamala vai ser muito desconstruída, o Partido Republicano, principalmente o trumpismo, faz uma desconstrução muito forte em redes sociais, tá neles, né, essa desconstrução. Eles usam fake news bastante. O Trump usou muita fake news contra Hillary na eleição de 16, principalmente. Então, ainda não tem nada definido. Mas, sem dúvida nenhuma, a Kamala, né, que não é Kamala, a Kamala, que eles falam lá, ela ganhou o debate. Mas eu acho que ela ganhou o debate não é por discurso, ela ganhou por postura. O Trump estava muito intenso, muito taciturno. Eu acho que o Trump não sabe enfrentar direito a Kamala ainda. Ela ficou rindo o tempo todo e a televisão americana ela faz aquela divisão dos dois lados. Então, o Trump falava as coisas, o ar dela é um ar mais cínico, um ar de dar risada. E ele falava coisas, ela colocava ali ele agora como um velho senil. O debate anterior, a gente viu que quem ficou com essa fama foi o Biden. Então, mudou um pouco a estratégia. Eu acho que o Trump, no marketing político, no debate, e o Trump é muito forte no marketing político, mas nesse debate ele foi muito mal. É um problema de media training ali, ele não soube, e a Kamala a gente não pode esquecer, ela, além de ser mulher, ela é uma promotora, então ela tem verve, ela sabe falar, ela sabe se colocar, ela tem uma estratégia toda de entonação, as caras que ela faz, o posicionamento do corpo, ela é muito experiente nisso. Ela pode ter problemas ali de conteúdo mais profundo do ponto de vista político, que eles falam ali, os críticos americanos falam muito disso, mas o jeito dela se impostar ela como um instrumento de marketing, ela é muito forte, olha ali. Ela é uma mulher que tem uma postura e que tem um jeito ali magnético. E o Trump, na medida que ia falando as coisas ali, né, que ele vai falando daquele jeito atabalhoado dele, mas que cativa muita gente, mas a Kamala o tempo todo rindo, fazendo ironias, caretas, e isso vai desconstruindo a imagem do Trump. Então a Kamala ganhou principalmente no quesito marketing político. Isso que o Renato falou, só vou mencionar dos jovens norte-americanos, isso é uma questão mesmo em adesão política e eleitoral. Lá o voto é facultativo, como bem mencionado pelo meu colega, e mencionar a importância, né, de artistas tão famosos como a Taylor Swift, que após o debate declararam apoio a Kamala Harris e teve um efeito manada. Aí você tem um registro de cerca de 200 mil eleitores norte-americanos, em sua maioria geração Z, jovens, que têm a preferência pela Kamala, que se registraram para votar e ou foram checar o seu status eleitoral. Então, a ver, além da Taylor Swift, quem mais vai declarar apoio à Kamala ou ao Trump nessa acirrada corrida eleitoral.